estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa Oficina da Mente. Hoje falando sobre o hábito do julgamento. E você que está em casa, que está nos assistindo, que gostaria de reassistir a esse programa, ou até os outros que nós já fizemos, você pode entrar lá no YouTube da TV Mundo Maior. É youtube.com/TV Mundo Maior. Lá você encontra todos os programas Oficina da Mente, Espiritismo Sem Mistério, A Caminho da Luz, Mundo Maior Repórter e todos os outros programas produzidos aqui pela TV Mundo Maior. Então acessa lá o YouTube, manda para as pessoas, compartilha este canal para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. E dando seguimento, então, Pazian, nós estávamos até encerrando o bloco passado falando das redes sociais, né, das discussões baseadas muito no julgamento. Não apontar o dedo e falar, você é isso porque você falou aquilo. Levando em consideração um exemplo que a gente não pode deixar de falar, e já foi até citado, o de Jesus. Comenta-se, né, tem isso no Evangelho também, o fato de compreender todas as criaturas. Jesus, independente de quem estava próximo dele, ele compreendia sem aquele julgamento ferrenho. De certa forma, a gente consegue encontrar um equilíbrio entre esse julgamento, entre essa compreensão que a gente deve ter com as pessoas, de não apontar o dedo e falar o que elas fazem de errado, com a conivência, porque muita gente pode entrar numa dessa. Então eu não vou falar em momento algum, nada de ruim que acontece, mas aí ela está sendo conivente com o que acontece. Como a gente encontra um equilíbrio nisso? Bom, primeiro a opinião, ela pode ser dada em tudo. É a maneira de expressar. Por exemplo, você muitas vezes nos pede uma opinião sobre assuntos que a gente não está de posse, não estamos em posse de todas as informações. Então é fácil falar, olha, eu não vou manifestar minha opinião porque eu não sei os dois lados, não conheço, não ouvi os dois lados. Então, um pré-julgamento pode ser uma coisa leviana. Se é um bate-papo de família, um bate-papo, olha, eu penso dessa forma. Aí alguém vem e te diz a forma que ele pensa que é contrária. Aí existe o diálogo, você pode mudar de ideia. Sim. E se o teu julgamento não vai afetar nada, se é só uma opinião, vamos dizer assim, mas se vai afetar, se é alguma coisa relacionada a alguma decisão que será tomada, eu acho que tem que pensar com cautela. Você deu um exemplo aí que eu achei excelente, que é o de Jesus, como sempre. Sim, né? Esse não tem como ser não ser excelente, né? Sobre o julgamento de Jesus. Olha, imagina, um religioso atual, tá bom? Ele vem e fala assim, eu vou mudar tudo, eu e Deus somos um só. Cai todo mundo de olho nele. Aí fala, quem é que está com ele? Tem umas mulheres, umas garotas de programa que estão lá, indo lá com ele. Tem uns políticos que são corruptos, que estão indo lá com ele. Tem um pessoal que bebe, que está indo lá com ele. Tem um pessoal que o pessoal acha que é um pouco de ladrão, o pessoal que vive na rua, aí que está indo lá com ele. Qual seria o seu julgamento? Qual seria o seu? Qual seria o meu? Sim. Pensem nisso, gente. Eu acho que esse... uma sacada que você teve, que é o melhor exemplo que a gente pode dar. O nosso julgamento seria, esquece esse cara. Esse cara é maluco. E olha a mensagem que ele trouxe, gente. O julgar dele, eu acho que esse é o exemplo maior. A gente deve julgar como Cristo julgou todo mundo. Como filhos de Deus, como recuperáveis, como pessoas assim, de valor. Ele via coisas que a gente não consegue ver, que existem em todo ser humano. Sim. Então, se a gente pensar do cobrador de impostos que estava ali, da mulher da vida, né, que estava ali, e olha que trabalho que essas pessoas fizeram. Não reencarnaram para fazer esse trabalho, foi na mesma encarnação. Né? Um exemplo de trabalho é só a gente ler sobre os apóstolos, sobre aqueles que acompanharam Jesus, o exemplo de renúncia, de, poxa, me dá uma chance, que as pessoas que estão errando, muitas vezes é por falta de opção. Sim. A própria história de Paulo, né? Nossa! A história de Paulo é um grande exemplo do fato de não julgar alguém. Sim. E Paulo ainda teve assim, um exemplo diferenciado, porque o erro dele era um erro certo, porque ele amava a Deus do jeito dele. Sim. Ele achava que ele estava
servindo a Deus. Depois que ele viu que tinha feito coisa errada, ele mudou uma mesma vida, quer dizer, uma alma notável, né? Mas dessas pessoas que naquela época atribuímos como pessoas de má índole, hoje também nós atribuímos. Sem dúvida. Então, se víssemos um religioso da estirpe de Jesus, encarnado, levando uma mensagem, e a gente visse as pessoas ao seu redor, nós julgaríamos também da mesma forma. E isso ia impactar na mensagem que ele ia trazer pra gente. Talvez Talvez a gente não ia receber essa mensagem, né? Exatamente. Talvez só daqui a 2000 anos. Vai saber se a gente não estava lá, né? Fazendo um programa assim, falando, tá vendo? Tá errado. Olha lá, Olha o pessoal que rodeia ele. o Nazareno lá levando mensagens, Não é? enfim. Então, por isso que eu acho que é bacana a gente pensar. Quando a gente analisa, faz essas reflexões, a gente começa a mudar um pouquinho. Não é nada pronto, a gente não está lendo nada, a gente está pensando juntos aqui. Sem então, dúvida. quando a gente for julgar alguém, por pior que o mundo mostre, vamos lembrar de Jesus. Será que Jesus julgaria dessa forma que eu estou julgando? Será que ele não teria uma visão diferente? É interessante fazer essa reflexão, né? Mesmo que ela pareça muito distante. Sim. Porque as pessoas usam muitas das vezes, olha eu julgando também as pessoas. As pessoas muitas das vezes usam uma desculpa, mas Jesus é muito longe. Aí você traz um pouco mais para perto e fala, mas Francisco de Assis. Não, mas Francisco de Assis é muito longe. Chico? Não, mas Chico? Chico, é muito longe. Assim e vai mesmo. postergando isso, né? Mas a gente vê que é possível. A gente tem pequenos lapsos disso, né? Eu percebo que quando a gente se adentra a algum exemplo que Jesus trouxe, quando a gente participa de uma palestra, um encontro que fala daquilo, um primeiro impulso seria de, bom, vou tentar. Aí você tenta uma vez, dá certo, e não tenta nunca mais. É verdade. O segundo dia, né, você vê a palestra no domingo, fez no domingo, na segunda-feira mudou. E aí a gente não cria esse hábito, né? Então a gente poderia dizer que esse julgar com caridade é uma questão de hábito. Sim. Inclusive, sobre Jesus, de você ouvir uma palestra e tentar fazer, tentar imitar, eu vejo que todos nós tentamos imitar Jesus. Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente estuda, a gente tenta. Sim. Nós não temos o hábito. Muito bem colocado. A perseverança aí seria fundamental. Tentarmos praticar os ensinamentos cristãos diariamente, constantemente. Caiu, levanta, segue em frente, assim por diante. E aí o julgar é uma consequência. Exatamente. E nós recebemos mais uma mensagem aqui no Facebook, finalzinho aqui do programa, do Júlio Natal Farias. Ele manda um grande abraço. Júlio, obrigado pela mensagem. Boa tarde. Julgar com caridade depende muito do tipo de julgamento, pois se for julgar para o bem, então acredito sim que podemos julgar com caridade. Grande abraço, Júlio e Pazian. O Júlio também participa toda semana. Participa né? bastante. Muito obrigado por nos acompanhar nesses programas ao vivo. Então, o julgar para o bem, então ele acredita que sim, a gente pode julgar com caridade, né? O bem, no caso do exemplo que a gente trouxe de Jesus, a gente poderia dizer que ele via o bem em todo mundo, em tudo. Porque ele via o potencial do bem, né? Não apenas o bem do que está sendo Eu acho que ele feito, via e vê a alma como todo o potencial, com o que tem, aquela semente de luz que nós temos, de bondade. Sim. É que nem você olhar para uma semente e falar, é uma semente. Não, e você vê que dali vai sair uma árvore, você vê a árvore, vê os frutos. Eu acho que Jesus vê a gente assim. Seria até buscando um pouco da questão do hábito. A gente tem o hábito de ver uma semente de uma planta e falar, eu sei que isso vai virar uma árvore, porque eu sempre vi isso virando uma árvore. Seria um hábito também ver isso nas pessoas? Como Jesus, através do... Acho que uma conscientização. Sim. Né? Uma conscientização, e toda vez que a gente for ver um mal em alguém, lembrar disso. Que se fosse o mestre, veria algo bom. Então eu tenho que me desenvolver para aprender a ver o bem e o belo nas pessoas. E ter essa disciplina, né? De criar esse hábito. Isso. Bacana. Pazian, agradeço mais uma vez. Obrigado. Pelo programa de hoje. Depois você julga se foi um programa bom ou Tá, ruim. eu vou ver isso daí depois. E me passa. E agradeço a você que nos acompanhou hoje aqui pela TV Mundo Maior, o programa Oficina da Mente. Convido você para continuar conosco, acompanhando essa programação, compartilhando essas mensagens com mais e mais pessoas. Na semana que vem, nós vamos trazer um tema, esse vai ser bombástico, Pazian. Qual que é? Ansiedade.
Tem muita gente pedindo esse tema. Semana que vem, o programa Oficina da Mente fala sobre ansiedade. Já vão preparando suas perguntas, vão ficando ansiosos para segunda-feira que vem. Uma ótima semana a todos, uma ótima tarde, fiquem com Deus e até semana que vem.